Na manhã de hoje estamos recebendo em nosso estúdio o diretor executivo do Hospital Ouro Branco de Teutônia para falar mais uma vez da situação que encontram-se os hospitais aqui da região. Enfim, né, algumas peculiaridades. Semanas atrás o governo do estado pagou um limite dentro de um teto estabelecido por eles mesmos e dessa forma não foi contemplado o Hospital Ouro Branco e o Hospital Estrela aqui na região. O André vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu começo pensando na pauta positiva que conversávamos aqui fora do ar, André, e do repasse que foi encaminhado, né, do Poder Executivo de Teutônia, R$300 mil, e acredito que tenha chegado em boa hora. Bom dia, tudo bem? Bom dia a você, Marcos Vinícius, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol, uma satisfação estar aqui novamente, com uma agenda um pouco mais positiva, embora não resolutiva. Sim, é verdade, né? É verdade. Mas precisamos reconhecer algumas notícias um pouco mais alentadoras nesse cenário que envolve a área da saúde. Estive aqui em várias oportunidades, a Rádio Tirol sempre oportunizando um espaço muito nobre e importante para esse tema que é absolutamente relevante para toda a população regional, que é a atenção em saúde, e que nós agradecemos por termos essa oportunidade aqui junto à Rádio Tirol para falar sobre isso. Viemos aqui com alguma frequência falar do cenário bastante delicado que estávamos vivendo por conta das dificuldades financeiras do governo do estado, que é um dos principais contratantes dos serviços dos hospitais e por consequência os hospitais têm uma dependência financeira muito grande de recursos do governo do estado e havia uma dívida. Nós encerramos o ano de 2016 com uma dívida, aliás, o estado encerrou o ano de 2016 com uma dívida para os hospitais em todo o estado do Rio Grande do Sul que chegava próximo à casa de R$200 milhões. Então se iniciou uma grande mobilização agora no início de 2017, porque realmente chegou numa situação limite que ficava praticamente insustentável para os hospitais continuarem mantendo as suas atividades desta forma. Muitos hospitais, aí eu estou falando em termos de estado do Rio Grande do Sul, muitos hospitais com atrasos de salários, funcionários com 2-3 meses de vencimentos a receber, fornecedores atrasados, médicos atrasados, enfim, uma série de dificuldades, suspensões de serviços. Nós inclusive aqui em mais de um momento tivemos que suspender temporariamente serviços. Então um cenário que realmente preocupava a todos, e o governo do estado nesse início de ano, sempre destacando que em início de ano há uma arrecadação maior por parte da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, especialmente pela cobrança do IPVA. Então há uma receita extra no caixa do Estado e, por consequência disso, o Governo do Estado conseguiu momentaneamente equalizar essas dívidas que ele tinha com os hospitais de duas formas. Para aqueles hospitais que tinham um valor a receber de até R$800 mil, o governo do estado fez um pagamento no final de janeiro, início de fevereiro, num pagamento único. Integral, sem empréstimo, pagamento mesmo. Um depósito direto na conta desses hospitais do próprio governo do estado, do tesouro do governo do estado, e isso beneficiou um grupo aqui na nossa região do Vale do Taquari, de 6 hospitais, Taquari, Lajeado, Arroio do Meio, Encantado, Boqueirão do Leão e Roca Salles, com um valor aproximado de R$2.600.000 para esse grupo de 6 hospitais, e ficaram de fora 2 hospitais aqui da região, justamente aqui o Hospital Ouro Branco de Teutônia e o Hospital de Estrela, porque os valores que estes 2 hospitais têm a receber são superiores a R$800 mil. Então R$800 mil foi o teto. Os hospitais que tinham até R$800 mil a receber, o governo do estado pagou. Os que têm mais de R$800 mil, são um grupo de 50 hospitais aproximadamente em todo o estado, da região 2, Teutônia e Estrela. Estes hospitais vão ter que tomar um empréstimo junto ao Banrisul, como já aconteceu em 2015, né, quando já havia também uma dívida ainda do governo Tarso, de final de 2014, e também ao longo do primeiro ano do governo Sartori. Essa dívida chegou a R$300 milhões do governo do estado para com os hospitais.
Naquele momento, a única alternativa foi um empréstimo via Banrisul, que foi feito em novembro de 2015. Sim, André, para deixar bem explicado, como tu sempre deixa para nós aqui na rádio. Bom, esse que foi pego em 2015, esse empréstimo do Banrisul, o Hospital Ouro Branco tomou esse empréstimo, né? Isso. Ele está sendo pago agora, ou seja, o Hospital Ouro Branco vai fazer uma segunda dívida agora também com o Banrisul, esperando um futuro próximo, ou um futuro mais distante, ser compensado pelo Estado para bancar essa dívida, ou vamos abrir agora uma segunda frente, uma segunda dívida também no Banco Estadual? Na verdade, cada hospital individualmente faz o empréstimo no banco, né? Mas quem paga a parcela desse financiamento é o governo do Estado. Perfeito. O governo do Estado assume essa parcela. Esse primeiro empréstimo que foi feito em 2015, né, o valor que o Hospital Ouro Branco naquela oportunidade tomou foi de R$2.305.000, era a dívida que o governo do Estado tinha para com o hospital. Essa operação teve uma carência e ela começou a ser paga pelo governo do Estado ao Banrisul em novembro passado. Então novembro foi pago, dezembro foi pago, janeiro foi pago e fevereiro deve estar sendo pago nesta semana pelo governo do Estado. A promessa do governo do Estado é que ele liquide essa operação até 31 de dezembro de 2018. Assim como esta operação que nós deveremos estar contratando ao longo desta semana, ainda não foi realizada a contratação dessa operação, agora no valor de R$1.493.000, um valor um pouco menor então, porque são valores relativos a março, abril, maio do ano passado, e o governo do Estado já está antecipando janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro também está sendo pago então. Então esses valores que nós estaremos contratando agora, o governo do Estado também pretende liquidar eles com o Banrisul até 31 de dezembro de 2018, isso é importante, que o governo do Estado quer, o governador Sartori quer dentro do seu governo, dentro da sua gestão, concluir o pagamento dessas duas operações que estão sendo, uma que já foi contratada e a outra que está a partir desta semana sendo contratada pelos hospitais. Ou seja, não se acumula uma dívida então, né? Praticamente a operação fica registrada em nome do hospital. Sim. O hospital e seus dirigentes precisam contratar, assinar essa operação, mas as garantias da operação são os recebíveis que nós temos do governo do Estado e o pagamento dessa operação é feita pelo governo do Estado. Então é uma operação que o hospital contrata, mas que o governo do Estado paga, né? Claro que há um risco de eventualmente o governo do Estado não cumprir com esse pagamento e aí naturalmente a dívida seria do hospital. Mas até o presente momento precisamos reconhecer que o governo do Estado está cumprindo com o que acordou, ou seja, dele está pagando essa operação mensalmente, e assim queremos acreditar, até porque é uma dívida que o governo do Estado tem e os hospitais têm um papel absolutamente relevante, os hospitais filantrópicos aqui no Estado, né, e queremos realmente acreditar que o governo do Estado vai cumprir. Acho que é importante também sempre destacar, Vinícius, para você e para os ouvintes, o que é essa dívida que o governo do Estado tem com os hospitais, né? Essa dívida, e por que só alguns hospitais da região que tem valores a receber. Nós temos 20 hospitais da região, né, 6 já receberam esses valores até 800 mil e 2 estarão recebendo agora que tem valores superiores a 800 mil reais a receber. Esses valores que o Estado deve a este grupo de hospitais são valores relativos aos programas que foram criados pelo governo do Estado de forma complementar à tabela de serviços, né? Os hospitais, o Hospital Ouro Branco aqui inclusive está recebendo regularmente os valores da IH, da internação hospitalar, né, que são valores que são pagos pelo governo federal ao governo do Estado, e o governo do Estado repassa aos hospitais. Esses valores nós estamos recebendo de forma regular, e o que o governo do Estado fez ao longo dos últimos governos, já se retroagindo lá ao governo da Ieda Cruzius, foram criados programas, serviços novos foram criados, como por exemplo a saúde mental, que a gente sempre usa esse exemplo, né? Nós temos aqui 8 leitos, foi criada uma estrutura, foi contratado, hoje nós temos 3 médicos trabalhando na saúde mental, uma psicóloga, uma assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiros, técnicos, enfim, tem toda uma equipe multidisciplinar que nosso hospital formou, assim como todos os demais hospitais. Então é um custo novo, é uma estrutura nova que precisa ser custeada, remunerada. Então assim o governo do Estado criou diversos programas, são 17 programas que foram criados,
e os hospitais aderiram a um ou mais desses programas. No nosso caso, especificamente aqui, nós aderimos à saúde mental com 8 leitos, a porta de entrada, que é a qualificação do serviço de urgência e emergência, especialmente com infraestrutura, com equipamentos mínimos que são solicitados, assim como a classificação de risco, a triagem na entrada das pessoas no serviço de urgência e emergência, e também aqui o ambulatório de especialidades, que são as cirurgias eletivas na área de traumatologia, otorrino, varizes e coloproctologia, que nós também aderimos. Então nós aderimos a esses 3 programas, daí que surge esse montante de 1.493.000 que nós temos a receber, e outros hospitais da região aderiram em quantidade menor a programas e por isso tem valores menores a receber. Agora o que chama atenção, André, esses programas criados por governo, você falava desde a IEDA, né? Eram programas, com perdão da redundância, programas de governo? Eles foram extintos quando troca de governo? Ele é mantido? Ele é esquecido? Ele é dado continuidade? O que se faz quando se troca de governo? Até porque nós temos uma peculiaridade no Rio Grande do Sul, que a cada 4 anos nós trocamos o governador, né? Isso acontece desde Colares, se não me falha a memória, lá no início dos anos 90. E isso se repete. Então, a cada 4 anos, esses programas de incentivo, e esses que tu citaste, eles são programas de governo, entra governo, troca governo. Você que já está há um tempo também à frente da direção executiva, não é um programa que se mantém ao longo de um tempo, é um programa tipicamente de um governo do Estado. Hoje o governo é do PMDB, amanhã do PSDB, ano que vem do PT, e assim vai? Para nós, hospitais, quando nós instituímos um serviço como esse, há um investimento, há uma montagem de uma estrutura, há uma contratação de profissionais, e não é um serviço que você monta hoje, desmonta amanhã e depois de amanhã monta de novo. É muito difícil, é muito ruim para uma entidade quando você tem que suspender um serviço, não é nem parar, quando você tem que suspender por 30 ou 60 ou 90 dias um serviço, por não estar recebendo regularmente os recursos e depois ter que retomar. É muito difícil isso, é muito oneroso, muito trabalhoso para a entidade fazer. Nós gostaríamos que estes programas fossem efetivados. O que nós temos visto ao longo dos últimos anos é que a cada ano o governo do estado renova por mais um ano a continuidade, a permanência, o que também eu reconheço que gera uma insegurança para nós. Hoje há uma insegurança por parte dos hospitais sobre a continuidade desses programas, mas nós também acreditamos que há um entendimento, um reconhecimento do governo do estado da relevância e da importância desses programas. Caso contrário, ele não os manteria, né? A saúde mental é um problema que está à nossa porta hoje. Não há como se abrir mão desse programa, desses serviços. É necessário se ter um lugar para onde essas pessoas possam ser encaminhadas e tratadas. Então, os hospitais hoje, os hospitais gerais como o nosso, Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, Encantado, Boqueirão do Leão, Roca Salles e Taquari, aqui na nossa região, todos eles com serviços de saúde mental, têm esses serviços montados e realmente acabam resolvendo este problema. As cirurgias eletivas são filas enormes, são longas esperas até que as pessoas conseguem agendar uma consulta com um médico especialista, por exemplo, na área de cirurgia de varizes. Até alguns anos atrás, iam diariamente ambulâncias para Porto Alegre levar essas pessoas para Porto Alegre fazerem essas cirurgias. Hoje essas cirurgias podem ser feitas aqui. Ontem foram feitas 8 cirurgias dessas aqui no nosso hospital. Então a pessoa estar mais próxima da sua família, ter um serviço mais resolutivo na região hospital, uma qualificação desse serviço assistencial que também qualifica a estrutura toda do hospital. Então, para nós hospitais é importante a manutenção desses programas, e penso que para o governo do estado também, porque é uma solução para vários problemas de serviços que a população deve e quer acessar, e que através desses programas, com a estruturação desses hospitais, é possível que a população acesse. Mas seria importante o governo do estado determinar que esses programas não sejam apenas temporários, mas permanentes. Hoje, realmente, precisamos reconhecer que a cada ano o governo do estado, através de uma portaria, de uma resolução, ele prorroga a vigência por mais um ano. Mas nós entendemos que esses programas são importantes para os hospitais, são importantes para o governo e principalmente para a população, que consegue acessar serviços que de outrora eram
se não inacessíveis, eram distantes e bastante complexos para a população acessar. Então, é um programa, é uma estratégia que na minha avaliação deu certo e que deve ser aperfeiçoada. Ela não deve ser apenas mantida, ela deve ser aperfeiçoada no sentido de mais serviços em mais hospitais, para que todos os hospitais também consigam se viabilizar e consigam se manter. Perfeito, 8 horas mais 21 minutos. André Lagman, diretor executivo do Hospital Ouro Branco. Para fechar, André, nós tivemos aí também a renovação nesse tempo, né, que a gente ficou sem entrevistá-lo aqui em nossos estúdios. Também tivemos o período de férias merecidas, né, você e eu. Nós tivemos a renovação da filantropia também, né? Esse período de renovação é de quanto e quanto tempo, André? É sempre um processo que leva em consideração 3 anos passados, né? E nós tínhamos uma pendência de 2009, 10 e 11, que causou uma não renovação no ano passado. Nós encaminhamos um recurso. No final do ano, ainda entre o Natal e Ano Novo, foi encaminhado uma consulta pública em que a população, a comunidade pôde se manifestar, que aconteceu junto ao Ministério da Saúde. E para nossa satisfação e alívio, com certeza, agora no início de ano, no dia 20 de janeiro, foi publicada uma portaria onde o Ministério da Saúde reconsiderou a renovação da filantropia. Então, ou seja, ele manteve ela, ele reconheceu que o hospital manteve os seus serviços lá em 2011, que foi o período que o Ministério entendeu que o hospital estava sem contrato com o governo do Estado, e ficamos realmente por 6 meses sem contrato, por questões burocráticas do próprio governo do Estado naquele momento, mas mantivemos o serviço, o governo do Estado manteve o pagamento também desses serviços ao hospital, e por conseguinte nada mais justo do que o reconhecimento então de que efetivamente o hospital manteve ao longo de todo esse tempo os seus serviços, e realmente um grande alívio, porque é uma condição absolutamente primordial para que o hospital possa continuar se viabilizando minimamente, né, apesar de todas as dificuldades, né, minimamente manter as suas portas abertas. A condição de entidade sem fins lucrativos, que nos favorece tanto no fato de que nós não precisamos pagar a chamada cota patronal ao INSS, que são uns 22% sobre o total da folha de pagamento que todas as demais empresas pagam, né? Por outro lado, nós temos compromissos, como por exemplo atender minimamente 60% dos nossos pacientes dia internados pelo Sistema Único de Saúde. Nós passamos hoje de 80%, então estamos muito além do mínimo exigido, que também é um problema, porque aí a dependência econômica financeira do hospital passa a ser muito grande de recursos públicos. Mas enfim, é uma notícia boa, é uma condição absolutamente primordial, como eu disse, para que o hospital possa continuar se mantendo, que nós tenhamos a renovação da filantropia. Felizmente aconteceu. Agora nós temos um outro processo de 2012, 13 e 14, que está em tramitação e análise, e esperamos que esse também seja aprovado e que a gente possa continuar desenvolvendo de forma mais tranquila as nossas atividades no dia a dia. Muito bem, André. Obrigado pelas suas informações. Prazer em recebê-lo. Apenas aproveitando também, né, Vinícius, como falávamos antes, também tivemos um aporte de recursos por parte da Prefeitura Municipal de Teutônia, no valor de R$300 mil, a partir de uma conversa já na primeira semana, assim que o prefeito Jonathan assumiu. Estivemos lá no gabinete dele, com a nossa diretoria, conversando com a equipe dele, e ele, sensibilizado com aquele momento de dificuldades do hospital, prontamente deu andamento ao processo dessa destinação dessa verba de R$300 mil, que se concretizou na semana passada, né? Havia toda uma tramitação administrativa que tinha que ser cumprida, que nós entendemos e compreendemos, e aqui, como já foi feito pessoalmente, também publicamente, mais uma vez agradecer e reconhecer o esforço da administração municipal de Teutônia. Só destacando que esse é um aporte além do que se paga mensalmente. É um valor extra, além dos valores mensalmente repassados pelo município, mas que neste momento realmente também são muito importantes devido às dificuldades que o hospital está enfrentando. Assim, também mais uma vez reconhecer o esforço de todos os demais municípios que têm serviços contratados, nos repassam mensalmente recursos. E, como eu sempre disse, graças a esse apoio dos municípios aqui, sem dúvida alguma, é possível fazer um atendimento talvez até um pouco mais qualificado que em outras regiões e outros hospitais do estado e principalmente do país, né, graças a esse apoio dos municípios. E de outra hora também dizer
que a população continue colaborando, ajudando. Nós conseguimos alcançar a cifra de R$12 mil mês na campanha Mãos Dadas, junto às doações nas contas de luz. Tivemos uma notícia também muito boa de uma empresa que vai fazer um repasse mensal de R$2 mil mês, a título de colaboração para o hospital, né, na conta de luz. Então isso elevou o valor então a R$12 mil mês. Isso é muito importante para nós, e que a população continue colaborando. Esse empréstimo que o governo do estado está anunciando agora, isso não é a solução definitiva. Isso é um momento, como eu disse lá no início, de um momento econômico um pouco melhor que o governo do estado está vivendo, mas nós já sabemos de antemão que agora em fevereiro, por exemplo, o governo do estado novamente vai ter um parcelamento maior dos salários, né? Ainda está negociando o pagamento da dívida com a União. Então já se sabe que a partir de março, abril, vamos ter de novo momentos mais difíceis no relacionamento com o governo do estado, e essa é a grande preocupação hoje dos hospitais. Nós não temos uma garantia de que plenamente vamos ter um repasse regular de recursos por parte do governo do estado. Então toda essa mobilização, essa sensibilização, esse abraço, esse apoio que a comunidade deu ao longo do ano passado, que foi muito importante para o hospital, eu preciso dizer aqui que as pessoas tenham certeza de que nós agradecemos por todo o apoio que tivemos, mas reiteramos o pedido para que nós continuemos a ter ao longo de 2017 esse apoio, essa colaboração, especialmente na campanha de doações via conta de luz, que isso continuará sendo importante. O hospital tem um endividamento bancário significativo, fruto de investimentos que foram feitos em melhorias também para a população ao longo dos últimos anos, e também por esses 2 anos que nós já vivemos aí de crise econômica, de muita instabilidade, de muita irregularidade de pagamentos, em que se teve um desembolso muito grande de juros para fornecedores, por pagamentos atrasados que aconteceram. Então há um endividamento bancário significativo que ainda precisa ser equalizado pelo hospital, e isso vai levar um bom tempo. Então o apoio da comunidade, por nós sermos essencialmente um hospital comunitário, que não tem uma entidade mantenedora maior, que tenha outras fontes de renda que não seja o próprio hospital. Então por isso eu quero aqui agradecer, mas também pedir pela continuidade de todo o apoio que a comunidade deu até agora, e que ela continue colaborando com o hospital. Tenha um bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Até uma próxima.